Boa noite, estamos iniciando mais um JRCast, mais um episódio bate-papo com convidados. Hoje estamos trazendo um tema bastante importante, falaremos de doenças emocionais. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, gostaria de convidar vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal no YouTube, dá essa força pra gente no canal, para falarmos desse tema e deste assunto bastante importante, que é doenças emocionais. A gente está com uma convidada aqui, ela que é psicanalista, Tainã Guanais. Boa noite, Boa noite, Tainã. tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Começar agradecendo a oportunidade de participar desse canal. Eu acho toda a inovação, né, bem-vinda e gostei demais, principalmente do convite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a minha área. Muito bem, seja bem-vinda. Tainã, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória e sobre sua área de atuação. Então, eu sou psicanalista clínica. Na verdade, eu formei em serviço social, mas sempre fui apaixonada por essa área, né, de inconsciente, de comportamento humano, muito apaixonada. E aí, quando eu tive a oportunidade, fui estudar psicanálise clínica. Hoje eu trabalho com uma terapia de resultados dentro da psicanálise. Estou mais ou menos um ano e 2 meses trabalhando nessa área. E é isso, iniciando agora a carreira, conhecendo mais, apaixonado pelo que estou fazendo. Sim. E assim, quando a gente fala sobre psicanálise, algumas pessoas elas perguntam o que é a psicanálise, o que é que trata? Tem muito, né? Alguns ficam me chamando de psicóloga. Não sou psicóloga. A psicanálise, em resumo, para que as pessoas entendam melhor, a psicologia ela vai trabalhar a questão emocional do seu consciente, daquilo que você está passando, né? Te dando uma conduta, associando a sua história contada e te ensinando uma forma melhor de conviver com isso. Já a psicanálise, ela vai estar ali focada no seu inconsciente. Quem você é através daquilo que você acumulou ao longo da sua vida, da sua história, mas que às vezes conscientemente você não lembra, está lá registrado, tomando as suas decisões, representando no seu comportamento. Então a psicanálise em si ela é focada no inconsciente. Vamos falar sobre as doenças emocionais. Eu gostaria que você falasse qual o principal motivo delas existirem. Doenças emocionais. Quando a gente olha, parece que todo mundo está precisando, né? Até porque a gente anda num mundo tão tecnológico, tão corrido, tudo tão rápido. E nós nos organizamos para ter tudo muito imediato e esquecemos de cuidar do principal. A saúde emocional. E aí, quando nós falamos em saúde emocional, é impossível falar de saúde emocional se a gente não falar de autoconhecimento. Por quê? Qual é o principal causador da saúde emocional? É justamente não se conhecer. Às vezes nós encontramos pessoas ali extremamente explosivas, do nada, aí você fala, por que fulano reage dessa forma? A gente fica até meio sem jeito de falar com a pessoa, porque já vai explodir, né? Meio explosiva e acha que aquilo ali é mal educado, é sem educação. Só que, na verdade, é uma consequência da questão emocional que em algum momento essa pessoa viveu na história da sua vida, que faz com que em determinada situação acione um gatilho no seu inconsciente e ela tenha esse comportamento. Por exemplo, imagina que lá, com 5 anos de idade, você presenciou seus pais brigando feio. E assim era frequente. Eles brigavam, seu pai batia na sua mãe, né? E aquilo ali, você não conseguia entender. Poxa, eu amo meu pai. Ele me ama. Eu vejo, de repente, eles estão bem. Outras vezes estão brigando. Por que ele faz isso? Que tipo de amor, né, esse? Só que o que acontece? Você se acostumou a conviver naquele ambiente. Você cresceu naquilo ali. Mas o teu inconsciente não foi criado para aquilo ali. Ele está estruturado para que você seja feliz. Então, todas as vezes em que houver um impasse no seu inconsciente, na forma que ele segue, em que você não está feliz, ele vai travar. Enquanto aquilo ali não é entendido corretamente, ele vai permanecer congelado. Então, imagina que cresceu, tá bom? Seu pai continuou com sua mãe, tudo bem, você seguiu a vida. As chances de você encontrar um relacionamento parecido com o seu pai, né, da história que você teve em casa, com homens violentos, com homens que não te respeitam, elas são enormes. Por quê? Porque o teu inconsciente vai gerar um loop de repetição para que você descongele aquela situação
e volte a ser feliz. Então, todas as vezes em que se falar relacionamento, é gatilho. Casamento, é gatilho. E você falar, não, nunca vou me envolver, nunca vou repetir o que aconteceu lá na minha casa. Mas inconscientemente, você vai atrair para você pessoas desse mesmo estilo. Nossa. Do mesmo comportamento do seu pai. É tanto que a gente escuta muito assim, fulano tem dedo sujo para homem, sim, né? Tem muito esses comentários, mas por quê? Porque o inconsciente dela está congelado em um determinado trauma, em um determinado período da sua vida, que enquanto ela não reprocessa, enquanto não entende o que aconteceu, sempre vai proporcionar situações para que isso seja reprocessado. Nossa. Então, se ela não volta lá, se ela não se conhece, se ela não busca entender o que aconteceu, vai continuar o inconsciente proporcionando até que ela se liberte. O problema é que, não tendo autoconhecimento, como é que eu vou entender o que está acontecendo? Vamos seguir na linha, fulano tem dedo podre. Sim. Mas não é a verdade. Como a gente fala em relações a comportamentos, imagina uma criança que sofreu muito bullying e na escola, por exemplo. E aí, foi chamado, sei lá, de testa grande, né, de vara-pau. E ela seguiu aquilo ali, sofrendo bastante, mas não tinha coragem de revidar. Não tinha postura, né, para lá reclamar, dizer não, ou pedir ajuda aos mais velhos, só internalizava. Muitas vezes, essas crianças, elas riem daquilo ali, como autodefesa, mas tá lá, congelado no inconsciente. Um dia, cresce, a vida passa, e aí essa criança, qualquer coisa que acione um gatilho, tipo, alguém veio falar ignorante com ela, qual pode ser o comportamento? Ela vai ter dois caminhos, ou ela vai começar a ser extremamente ignorante com você, ela não vai conseguir entender as situações e separar com discernimento. Na cabeça dela, qualquer situação de humilhação, qualquer situação que expõe ela não consegue discernir de uma forma adulta. Volta àquela criança que sofreu bullying e que remoeu aquilo ali dentro dela, e aí na hora se torna explosiva. Aí começa a ter reações que você fala, poxa, não fiz nada. Imagina que você está num restaurante aqui, a pessoa vai lá e pede, olha, me dá aí um pão com ovo, por exemplo. Beleza. Chega, depois a pessoa chega e fala, olha, acabou o ovo, nós vamos ali comprar. Nós entenderíamos tranquilamente, pô, acontece. Essa pessoa já acharia que é algo contra ela. Aí você fica, mas, poxa, acontece. Só que quem fala naquele momento é aquela criança que foi humilhada. Então, se a gente não reprocessa esses pequenos traumas, né, ao longo da nossa história, e como identificar esses traumas através do autoconhecimento, a gente vai continuar tendo esse tipo de comportamento, e um comportamento que gera esse loop de repetição. E não tem jeito. Tudo que acontece ofende essa... A depender de qual é o trauma que essa criança está envolvida. Tudo que for vai ser gatilho. E a questão é assim, o inconsciente, ele é incrivelmente uma máquina muito potente. Tão potente que trabalha sozinho. Então, assim, é claro, nós precisamos estar ali no comando, mas nem sempre nós estamos, e mesmo assim, ele está lá trabalhando, certo? E o que acontece? Imagina que o nosso inconsciente, ele processa ali 400%. Tá, estatisticamente não existe, né, 400%, mas é pra gente entender a potência desse inconsciente. E aí, é como se eu tivesse aqui com você agora, tivesse um problema marcante, um trauma, tá? E o meu inconsciente, esse barulho aqui, baixinho do aparelho, eu e você não estamos ligados. Ligamos agora porque eu falei. Sim. Mas o nosso inconsciente está captando tudo. Os carros que passam lá fora, tudo aqui está sendo captado pelo nosso inconsciente. Se esse momento fosse alguma coisa traumática, registrasse e ficasse mal entendido no meu inconsciente, poderiam criar gatilhos. Então imagina que um dia eu estou lá na minha casa, do nada, e um barulho semelhante a esse começa a acontecer. De repente me bate uma tristeza, uma sensação ruim. Poxa, o que é que aconteceu, né? Por que eu tô assim? Porque o inconsciente, ele relembra aquele momento, que aquele aparelhinho estava ligado no momento em que estava havendo ali uma discussão, algo que ele não estava entendendo corretamente. E aí ele vai sempre, os gatilhos, que não é algo ruim no sentido do autoconhecimento, porque os gatilhos nos levam a entender que tem algo errado, né? Os gatilhos, eles vão estar lá. A gente sente aquela tristeza, a gente sente aquela crise de ansiedade, porque são gatilhos do dia a dia, de situações que está associada àquele ambiente. Isso explica, por exemplo, algumas pessoas que têm medo de sapo, de borboleta. Fala, poxa, é só uma borboleta. Sim. Não adianta, por exemplo, eu pegar uma pessoa que tem medo de borboleta e ficar tentando convencer ela de que é só uma borboleta, porque conscientemente, realmente,
Ela tá vendo uma borboleta. Ela não sabe por que ela tem medo da borboleta. Só que nesse momento, o inconsciente, que é atemporal, ele não tem tempo. No momento em que aciona um gatilho, no momento que ele vive uma situação de estresse, ele volta para a situação, ele revive como se estivesse acontecendo, o que vai ter? Essa pessoa vai viver a dor. Então, conscientemente, eu estou vendo ali uma borboleta, um sapo, né? Mas inconscientemente eu estou revivendo toda aquela dor que não está processada. Por isso que há aquele medo. Uma vez eu vi um vídeo de uns amigos tentando olhar o cara, pegar um sapo e olhar e fica aqui, vai, mas é só um sapo, aquele homem gritando. Gente, era uma dor real, tava doendo. Sim. Não adianta você olhar e dizer é só um sapo. Ali tá toda a dor que ele viveu relacionada àquele sapo, que pode ter sido isso aqui. Houve algo não processado corretamente e havia um sapo ali, houve uma situação relacionada ao sapo. Então, aquele medo, naquela hora, é um medo inconsciente que nem ele vai saber explicar se não houver ali o autoconhecimento. Entendi. Falando de ansiedade, você citou aí agora há pouco, vamos falar um pouquinho de ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, os temas mais falados em relação à saúde. E o que é que você faria se eu te dissesse que depressão não é uma doença? Que a ansiedade não é uma doença, e a gente escuta as doenças do século, né? Sim. E não são doenças, elas são sintomas. Então, o que é a ansiedade? Eu costumo dizer assim, sabe aquela frase que o coração, ele tem razões, né? Que tem emoções ali que a própria razão desconhece? Porque a gente é bonitinha, mas ela é falsa. Toda emoção que nós apresentarmos ao longo da nossa vida, ela tem uma razão, ela tem uma causa, ela tem um motivo. E o que acontece com a ansiedade é um acúmulo dessas situações não sendo processadas na sua história. Então, imagina que, por exemplo, uma pessoa, na sua infância, o cachorro morreu. E ela não consegue lidar com aquilo ali, tal, ela perdeu, ela não processou exatamente o que aconteceu, ela não foi bem assistida. E aí é uma sequência, de repente morre o vizinho, e ela já não reage do mesmo jeito. De repente morre o primo, morre o pai nessa sequência. Se essa pessoa não processou lá na infância a primeira morte, e eu citei um cachorro, mas claro, eu falo que geralmente as mortes, pra gente ver a simplicidade de uma criança ser bem assistida em qualquer situação. Sim. Às vezes a gente fala, é só um cachorro. Às vezes a gente cria a substituição, dá outra aí que esquece. Mas não esquece, a criança ela precisa ser assistida em relação a isso. E se ela não é bem assistida, ela não lida com o tema. E aí ela não foi assistida com a morte do cachorro. Depois morreram outras pessoas, ela não foi assistida, ninguém contou o que aconteceu. Pronto, ela vai ficando adulta, ela entende conscientemente o que é morte, mas lá onde ela congelou, ela não vai entender. Então, se você vier aqui me explicar, a morte é isso, tal, mas não me contar lá atrás, eu não perceber lá atrás que eu não soube o que era morte naquela época, eu não entendia o que estava acontecendo naquela época, eu vou continuar tendo sensações que vão mostrar que precisa algo ser reprocessado. Então, o que é a ansiedade é um sintoma. O problema, na verdade, está aqui, na nossa estrutura emocional. Então, a gente precisa estar estruturado emocionalmente, porque se a gente não tem essa estrutura, ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, depressão, que é o quê? O excesso dessa pressão não resolvida. Acontece, marido largou, uma pressão, o filho ficou doente, uma pressão, perdeu o emprego, outra pressão, está endividado, uma pressão, de repente o brinquedo quebrou, uma coisa quebrou um copo e essa pessoa começa a ter uma crise desesperada. Essa pessoa começa a ficar triste e as pessoas falam, do nada, quebrou ali uma coisa e ela começou a ficar assim, mas não, ela não aguenta mais a pressão que ela viu ao longo do tempo. Então, ela cai, perde as forças. Então, a depressão é um sintoma de que existe um excesso de situações que estão pesando sobre essa pessoa. Enquanto ela não resolve essas situações, o peso está lá. Então, eu acho muito cruel quando a gente usa assim, depressão é para a vida toda, né? O que vai ser enquanto essa pessoa não buscar o autoconhecimento. Enquanto essa pessoa não olhar ali para o passado e começar a ter coragem de encarar o passado, porque não basta, às vezes a gente sabe o que é, a gente não tem coragem de bater na tecla, né, de voltar. Inclusive, culturalmente, nós somos orientados a não fazer isso. Quando acontece algo traumático na sua vida,
A primeira coisa que as pessoas falam, não toca no assunto. Isso. Não vamos falar sobre Exatamente. isso. Só que o que acontece é que o que mais essa pessoa precisa falar. É colocar pra fora. Exatamente. E às vezes ela acha, será que eu tô incomodando porque eu tô falando mais? E aí as pessoas começam, não fala não, minha filha, é pior. Não chora não, é pior. E ela precisa fazer isso. Então, nós temos essa questão cultural ainda. Então, quando a gente está passando por uma dor, quando a gente está passando por uma situação de luto, escute a pessoa, deixa ela repetir, pergunta como ela está, como está se sentindo, pergunte várias vezes, né? Todas as vezes que encontrar, e aí? E como foi? Por quê? Porque ela precisa colocar para fora. E como o nosso inconsciente é uma máquina super potente, todas as vezes em que nós tocamos no assunto, ele gera uma nova imagem, ele gera um novo entendimento em relação a isso, ele vai reprocessando. Então, se eu toco num assunto que aconteceu comigo lá com 5 anos de idade, e eu começo a trabalhar aquele assunto, o inconsciente abriu a caixinha lá, vai começar a reprocessar aquilo ali. Isso significa que eu vou começar a retirar os sintomas. E se depressão e ansiedade, pensamentos negativos, eles são sintomas de que sua base estrutural não está bem, e a gente estrutura a base, os sintomas eles desaparecem. Então, eu acho que é esse peso muito grande. Depressão tem cura, ansiedade é um sintoma de que tem muita coisa acumulada que não está resolvida e a gente tem que começar a voltar para esse olhar. É não se acomodar, não ficar ali apenas nas medicações e pronto, é isso para a vida toda. As medicações estão ali para substituir o que está sendo necessário naquele momento. Sim. Mas é preciso esse autoconhecimento, é preciso a questão de terapia, psicoterapia, para entender, reprocessar aquilo ali que está incomodando, que está dando ou esse excesso, né, de ansiedade, essa agitação no seu corpo ou essa falta de forças. Falando de ansiedade, eu queria que você falasse pra gente se existe alguma técnica para essas crises. Existe. Na verdade, a técnica para a crise de ansiedade, ela é o seguinte, ela tem uma sequência. As pessoas, você vai entender o grau de ansiedade de uma pessoa até o tanto que ela apresenta em relação ao sintoma. Por exemplo, a ansiedade ela sempre vai começar com o pensamento acelerado. Se a pessoa está tendo um início de ansiedade, né? A ansiedade minha é pouca, vai ser pensamento acelerado. Como, por exemplo, se amanhã você tiver um compromisso e você estiver agitada para aquele compromisso, você vai ter uma pequena crise de ansiedade que é o teu pensamento acelerado voltado para aquela situação. Tá tudo bem? Quando aquela situação acontecer, passou, né? Vai estar tudo bem. Aí o que acontece? Depois que a gente começa com o pensamento acelerado, que ela vai aumentando de nível, ela vai começar a esfriar as tuas mãos e os pés. Ela vai dar aquele congelamento. Sabe por que isso acontece? Na pré-história, por exemplo, o homem para enfrentar um leão, ele precisava ter coragem. Certo? E aí o que acontece? O hormônio de adrenalina é liberado no corpo, ele fica aqui na nossa suprarrenal. E ele é liberado todas as vezes em que teu corpo achar que você está em perigo. Tá em perigo? Adrenalina. Tá em perigo? Adrenalina. E lá na pré-história, para enfrentar o leão, ele precisava de muita adrenalina, até porque alguém precisou dizer que o leão é perigoso. Alguém foi vítima na história. E aí, imagina, você já sofreu algum impacto e de uma queda, por exemplo, e caiu de moto, conseguiu resolver um bocado de coisa e só depois percebeu, você começou a sentir a dor. Por quê? Porque houve um excesso de adrenalina, o corpo percebeu que você estava em perigo, manda esse comando para que você consiga sair dali. Tive forças de onde não tinha, porque está com excesso de adrenalina. Ele resfria. A diferença é que parece que nós não estamos com o software atualizado. Falei correto, né? O pessoal que entende não está atualizado. E o que acontece? A gente não tem mais... A gente tem excesso de adrenalina quando os boletos estão atrasados. Antigamente era para enfrentar o leão. Hoje são para as questões do dia a dia. A gente recebe na mesma medida. Estou em perigo, amanhã tem boleto para pagar. Tá, eu não tenho dinheiro para pagar. E começa aquele pensamento acelerado, começa aquela sensação ruim. Depois, ele vai começar a resfriar todo o nosso corpo e começar a acelerar a nossa respiração. As pessoas que têm ansiedade, você percebe que elas não respiram corretamente, que sofrem com ansiedade. Elas respiram de uma forma muito cortada porque ela está com excesso de adrenalina no corpo. E por último, vai haver a palpitação a ponto dessa pessoa achar que está passando mal. Se associar a uma parada cardiorrespiratória, né? Tô morrendo. Exato, tô morrendo. E quantos chegam
tá tendo uma parada, e quando na verdade é uma crise de ansiedade, já em um grau mais elevado. Então, algumas pessoas têm só um sintoma, 2, mas ele segue a mesma ordem. Ele sempre vai começar e vai seguir esse ciclo. E a gente costuma usar assim, você não vai poder parar, resolver ali o problema. Mas imagina que quando a gente coloca uma fileira de dominó e derruba, as peças vão caindo. Sim. A ansiedade é isso, vai começar com o teu pensamento acelerado, vai resfriar tuas mãos e teus pés e vai seguir, tá? Se eu tiro uma peça, o que é que acontece? As de trás não vão cair. Não. Ela vai acalmar. Sim. E aí o corpo vai entender que tá tudo bem. E a peça-chave é justamente na respiração. A gente identifica que a pessoa tá com crise de ansiedade pela respiração dela. E se a gente começa a mandar o comando pro inconsciente, lembra que é uma máquina em alta potência, só que precisa ter alguém no comando. Somos nós. E aí se eu começo a mandar o recado pro meu inconsciente de que tá tudo bem, ele vai diminuir a carga de adrenalina no meu corpo. É como se ele acordasse de manhã e falasse, opa, como é que está a vida de Udete hoje? Vamos ver, vixe, tá aqui, tem um problema, manda adrenalina. Só que aí, de repente, você antes de tudo acordou, fez lá o seu exercício de respiração, tal, pronto. E aí, quando ele olha, tá tudo bem, tá tudo oxigenando tranquilo aqui, vamos mandar tudo na dosagem certa, sim, o que ela precisa. E como seria essa respiração? A gente escuta muito essa respiração, né? A gente escuta treinar bastante. Olha, respira profundamente e solta bem devagar. Só que vamos ensinar como é esse soltar bem devagar. Geralmente, se você tem crises de ansiedade, a gente recomenda que faça 3 a 4 vezes ao dia, acordar ali no período de meio-dia, mais um pouquinho à tarde, antes de dormir, por 5 minutos. Mas isso não impede também que seja feito no momento da crise de ansiedade. Meu pensamento começou a acelerar. Eu estou começando a perceber, já controla a respiração, já manda comando para o teu inconsciente, lá para o teu cérebro, para a oxigenação, tá tudo certo, tá tudo bem. Coloca tudo em ordem. E aí as peças elas param de cair. Então você vai, coloca as suas mãos assim, pode estar deitado, pode estar em pé, respira profundamente e o soltar bem devagar eu vou te ensinar, como se estivesse soprando um canudo. Olha, respira, vou soprar. Quem tem essa dificuldade tá com crise de ansiedade, né? Porque ela vai... Mas é isso, a gente precisa soltar dessa forma. Então, o seu corpo vai acalmando automaticamente. Respirou, solta bem devagar. Se, por exemplo, você tiver numa crise de ansiedade muito forte. Sim, na hora da crise. E aí, poxa, tá bom, quer dizer, sim, que eu vou parar e vou respirar? Lembra que a adrenalina, ela tá ali para nos preparar para o perigo, certo? Sim. Simula o perigo. Pega, por exemplo, uma almofada, aperta ela com bastante força, gasta toda a sua força nela ali e solta. Então o inconsciente vai achar que você acabou de brigar. Tá bom, passou. Aí você entra com a respiração. Interessante. Soltou. A gente pega muitas... principalmente na escola, eu também trabalho na área da educação, muitos alunos que chegam com crise de ansiedade, e quando a gente faz esse exercício a gente já percebe ali mesmo a diferença, e é uma diferença incrível, de parou, claro que ali a gente já aproveita para entender qual foi a causa, mas quem não sabe, gente, é importante, faz ali, fez, acalmou a pessoa, pronto, naquele momento, naquele período, ela não vai ter, toda a adrenalina, a carga de adrenalina vai ser diminuída naquela pessoa. Por isso, se há frequente a ansiedade, faz 4, 5 vezes durante o dia, na hora de acordar, na hora de dormir, para que o teu corpo vá entendendo que está tudo bem. Mas, lembrando que são sintomas. Se a crise de ansiedade está ali, tem alguma coisa que não está processada corretamente, que precisa ser visto, precisa ser analisado. Falando nisso agora, a gente quer a solução. Qual o tratamento para as doenças emocionais que você indicaria? Psicanálise. Já pensou? Não é? Na verdade, a psicoterapia, ela é bastante importante. A gente fala assim, psicanálise, psicologia, cada um no seu quadrado, sim. Agora, se vai trabalhar ali o seu inconsciente e ao autoconhecimento, você vai lá, busca uma terapia, é importante. Olha, eu sei, aconteceu isso comigo aqui na infância e tal, e se você for trabalhar isso, a própria terapia da psicologia é importantíssima, ela vai te ajudar. Se você não sabe quais são os seus traumas, eu não sei o que está causando aquilo ali, a psicanálise vai ser um resultado, né, uma terapia de resultados mais rápidos. Por quê? Porque ela vai trabalhar o teu inconsciente, ela vai fazer um trabalho que identifica
quais são os seus traumas. Coisas que você nem sabia que estava sendo trauma. Por exemplo, eu gosto de falar muito, né? Ah, ótimo. Por exemplo, pensamentos negativos não, autossabotagem. Imagina que existem os pais e os professores, eles têm uma autoridade muito grande sobre nós, sobre o nosso inconsciente. Por quê? Porque nós estamos em crescimento, sendo formados por eles. Sim. Então, palavras que a gente fala, palavras de ordem, tipo, é um vagabundo, não vai dar certo, elas internalizam de tal forma e o nosso inconsciente, ele generaliza. Vamos lá, um exemplo na escola. Imagina que o aluno da escola, ele é o último a terminar as atividades. E a professora toda vez vai lá e fala, ainda não acabou, é o último. Tá bom, ela tá motivando para que ele acelere. Tudo bem, se a estrutura emocional dele estiver estruturada, né? Se a questão emocional estiver estruturada, beleza, ok. Se não tiver e ele internalizar, eu sou o último, sabe o que é que vai acontecer na vida daquela criança quando adulta? Vai ser sempre a última. Nossa. E aí, assim, se de repente ela for primeira, ela para. Ela se sabota. Não, eu não tenho condições, não mereço, eu sou sempre o último. Ela pensa isso conscientemente? Não. O inconsciente faz isso com ela. Ele não deixa que essa pessoa siga, porque ele internalizou que aquela pessoa é sempre a última. Eu sou sempre a última. Eu sou sempre a última. Tá? Então, essas palavras de ordem, elas têm uma autoridade muito grande sobre a criança. Eu tenho uma filha até de 5 anos de idade que ela não gosta de falar com as pessoas. Não gosta. Ela é fechada, ela não fala com as pessoas. Então, às vezes você fica... Agora, imagina uma mãe numa situação dessa, né? Oi, boa tarde, fala com a criança e a menina. E aí, qual é a reação da mãe pra não passar vergonha? Fala! Fala! E às vezes a mãe, pra se justificar ali pra o outro, pra pedir desculpa, porque nós temos essa preocupação desnecessária, como alguém fala. É assim, não fala com ninguém, não sei quem puxou, é da roça. A gente usa esses argumentos. Sim. Se essa criança generalizar, ela vai ser uma possível criança que tem medo de convívio social. Por quê? Se ela for levada nisso, tudo bem, é dela. Tá bom? E às vezes você mesmo disfarça, e aí, tudo bem? Boa tarde. Não vai fazer diferença naquela criança, mas se você começa a dizer essas palavras de ordem e ela internalizar, ela sempre vai ficar incomodada em estar no meio social. Ela tá ali e fala, ai, será que eu não sei falar com as pessoas? E aí é aquela pessoa que se exclui. Porque existe uma grande diferença em querer ficar sozinho, eu me sinto bem, né? Tá sozinho, ele é solidão, né? Ou é solitude. Como é que você tá ali em relação a isso? Tudo bem, isso precisa ser analisado. Agora, é claro que se essa criança internalizou e ela tá com o estrutural ali, a questão dela emocional desestruturada, ela não vai saber lidar com essa situação. E ela vai generalizar o inconsciente e vai ter essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Vai ser uma criança ali que tem medo de falar em público, sem entender por quê. Por quê? Porque a forma, as palavras de ordens que ela teve na infância foram essas. Não fala com ninguém, é da roça. E às vezes os pais pegam até pesado, é tabaré, é tabarô, sei lá, os nomes que eles gostam. Então, assim, há um cuidado que a gente precisa ter em relação a cuidar dos nossos filhos. Porque nós somos autoridades. E essas palavras que a gente diz ali, principalmente no momento da raiva, elas precisam ser retiradas. Falar de bullying é interessante, né? A gente precisa conscientizar as crianças, mas tem pessoas que, mesmo falando de bullying, elas vão cometer. Porque existem pessoas que são cruéis. E outra, Tainá, falando aí da questão das crianças, o que a gente tem observado bastante, que as crianças de hoje, elas estão mais fragilizadas, né? Mas é aquilo que nós estamos ensinando. Nós, na verdade, como pais, estamos muito na defesa. A gente está blindando as crianças. A gente imagina assim, na minha época, com 10 anos, 9 anos, eu rodava a cidade inteira de bicicleta. Eu não deixo o meu filho. Então, o mundo tá mal. Não, o mundo não tá mal. O mundo sempre foi mal. A gente tá tendo acesso à comunicação de uma forma, né? A gente tá tendo as informações, elas estão chegando mais rapidamente. Então, a gente começou agora a ter noção do perigo. Foi muito livramento na nossa época. Mas é isso, porque nós estamos tendo acesso às informações, nós estamos blindando os nossos filhos. Então a gente precisa entender até onde a gente deve ir, até onde a gente vai deixar voar. Que isso é importante. Sim. E não tem manual de instrução para isso, né, gente? Infelizmente, né? Gente, chegando ao fim aqui do nosso bate-papo maravilhoso.
Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o contato para vocês que se interessarem estar buscando essa alternativa, né, da psicanálise. E é isso. Tainá, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, dizer para você que está nos acompanhando que não determine, não deixe como ser determinante. Eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão, esse pensamento, esse sentimento de angústia, de tristeza já me acompanha a vida toda. Não deixa, porque tudo tem uma razão. Então, busque esse autoconhecimento, busque terapia, pensamentos suicidas, depressão, ansiedade, tudo vai encontrar uma explicação. Tenta isso para, com certeza, achar uma libertação, porque é uma libertação para as pessoas que sofrem com isso, né? Sim, encontrar, olhar, falar assim, não, tem cura, tem como enfrentar isso, é uma libertação, então busque essa libertação. Obrigada a vocês, obrigada a toda a equipe, estou à disposição. E agradecendo a Júnior Novaes, Silvete Oliveira, a equipe da JR Net, toda a equipe da JR Cast, nossa direção aqui, da pessoa de Guilherme. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.